Irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor. Quero convidar vocês a se colocar de pé e irmos juntos até o Senhor em oração, para nós iniciarmos aqui a nossa escola bíblica dominical. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor pela graça recebida em Cristo Jesus. Queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de te servir, de estarmos aqui reunidos livremente nesta manhã, Senhor, para podermos aprender mais da sua palavra, para cultuarmos ao Senhor, a Deus, em espírito e em verdade. Pedimos, ó Deus, que o seu Espírito abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender as verdades da sua palavra. Ó Deus, nos ajude pelo seu Espírito, nos ilumine, nos dê clareza, ó Deus, para que possamos permanecer firmes nas verdades que nos foram dadas de uma vez por todas na sua palavra. Ó Deus, me ajuda, Senhor. Ilumina minha mente, meu pensamento, me conduz pelo seu Espírito, para que eu também consiga, Senhor, uma vez compreendendo essas coisas, transmitir este conhecimento com clareza, com simplicidade, para a edificação da sua igreja e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Nós estamos falando aqui na igreja sobre seitas e heresias. E na semana passada nós começamos, a falar a respeito do catolicismo romano. Igreja Católica Apostólica Romana. Nós, como reformados, protestantes, nós cremos na Igreja Católica e Apostólica. Nós não cremos na Igreja Romana. Por quê? Porque a Igreja Católica, a palavra católica significa universal. Então nós cremos que Deus tem uma igreja que é formada por povos e raças espalhados pelo mundo inteiro. Então a igreja do Senhor não é somente essa aqui. É a igreja universal, ela é formada de todos aqueles que foram remidos em Cristo. Então por isso que ela é católica nesse sentido. Nós também cremos que a igreja é apostólica. Por quê? Porque ela está firmada e edificada sobre o ensinamento dos apóstolos. Então, nesse sentido, nós cremos que a igreja é católica e apostólica. Porém, nós não cremos que ela é romana. E hoje eu creio que nós vamos conseguir entender um pouquinho aqui que há uma diferença, uma distância intransponível entre a Igreja Católica Apostólica Romana e o Evangelho de Jesus Cristo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma religião, não é o mesmo cristianismo, não é o mesmo Evangelho. E nós vamos entender isso aqui, precisamos entender isso de uma maneira muito clara. Na semana passada, o Bernard fez uma introdução a respeito do panorama histórico da Igreja Católica Romana, ou do romanismo. Hoje eu quero dar um primeiro passo, e é impossível aqui, eu tentei de todas as formas, condensar as refutações e as argumentações a respeito das doutrinas da Igreja Romana, em uma única exposição, mas é impossível fazer isso. Por dois motivos. Primeiro, que é bem extenso. Segundo, porque a Sara não deixou, entendeu? Antes de eu começar aqui, então nós vamos ter essa parte 1 e na semana que vem a parte 2, mas hoje eu quero ir no coração. Hoje eu quero estabelecer a base aqui, eu quero lidar com a base. Se a gente entender a base, a gente entende todo o restante. Aí
se a gente minar a base, todo o edifício cai. Essa é a ideia. Mas antes disso eu quero dizer que eu estou amparado aqui, eu não estou tirando nada da minha cabeça, eu estou no ombro de gigantes aqui. Tudo que eu vou falar aqui, eu estou no ombro de gigantes. Então eu quero já deixar aqui algumas referências para vocês aqui da igreja e talvez para as pessoas que vão assistir a gente pela internet. Se quiserem depois, eu trago aqui 4 obras. Primeiro essa pequena obra, um livrinho pequenininho do Michael Horton. Se chama Evangélicos e Católicos. Os obstáculos à unidade. Esse é um primeiro livro, Michael Horton. Segundo livro, Mesmas Palavras, Universos Distintos. Evangélicos e católicos romanos acreditam no mesmo evangelho? O autor é Leonardo de Chirico. Leonardo de Chirico é um italiano, um pastor reformado italiano, que vive em Roma e hoje é um dos maiores conhecedores do catolicismo romano. E é um pastor reformado. Terceira obra, R.C. Sproul. Estamos juntos? Um protestante analisa o catolicismo romano. Livraço. O Sproul, um dos expoentes da teologia reformada, um dos homens mais inteligentes que eu já conheci. E Dr. Greg R. Allison, Teologia e Prática da Igreja Católica Romana, uma avaliação evangélica. O Dr. Greg Allison, ele é uma referência no estudo do catolicismo romano, porque ele trabalhou por muitos anos em missões junto com católicos romanos. É um evangélico, pastor batista, e escreveu esse calhamaço aqui, onde ele aborda o catecismo inteiro da Igreja Católica Romana. Então ele traz o catecismo e depois ele faz alguns apontamentos, né, a partir da visão evangélica protestante. Ok? Então, dito isso, que eu não estou aqui inventando as minhas palavras, ok? Estou amparado aqui, estou pegando carona no ombro de homens que são infinitamente mais sábios e mais eruditos do que eu. Se é que eu posso me chamar de erudito, eu creio que não. Tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, nessa jornada. Primeiro, vou fazer uma pergunta aqui. Por que nós somos protestantes? Quem me diz aqui? Por que a gente é protestante e não é católico romano? Quem pode me falar? Por quê? Por quê, Felipe? Porque nós confiamos unicamente na palavra de Deus, a Bíblia, ok? O que mais? Aqui, Zé Carlos, por que a gente é protestante e não é evangélico, não é católico romano, por favor? Por que você acha, na sua opinião? Pastor Marco, por favor. Tá. Mas esse protesto, ele foi contra o quê, especificamente? Uhum. Tá. Tudo isso está correto, mas ainda não é o coração do porquê houve protesto. Ainda não é o coração. E aí é interessante que a gente precisa entender claramente o que foi a reforma protestante, para que a gente entenda que há sim uma diferença gigantesca entre catolicismo e protestantismo. A reforma protestante, ela recebeu o nome de protestante porque ela protestava contra a crença do catolicismo romano no que diz respeito à doutrina da justificação. Esse é o ponto.
Os protestantes protestaram contra o ensino católico romano da doutrina da justificação. Esse é o coração aqui da reforma, ok? A doutrina da justificação. Os historiadores, os teólogos historiadores, eles fazem uma distinção entre duas causas que levaram à reforma. A primeira causa é chamada de causa material. E a segunda causa, a causa formal. O que é a causa material? A causa material tinha a ver com a seguinte pergunta: como uma pessoa é redimida por Jesus Cristo? Foi esse o cerne do questionamento da reforma. Como uma pessoa é redimida por Cristo? Essa é a causa material da reforma. A causa formal, ela tinha a ver com a seguinte pergunta: qual é a autoridade máxima na igreja? Então veja que nós estabelecemos aqui duas causas: a material e a formal. A material tinha a ver, como eu disse, com a pergunta: como que uma pessoa é redimida por Cristo? E a formal: qual é a maior autoridade na igreja? Hoje, nós vamos ver sobre a causa material, que, como eu disse, é o cerne da reforma. É o que deu base. Foi exatamente essa a crítica, o protesto, a causa material. Como o pecador é declarado justo diante de Deus? Essa que é a pergunta. Então, colocando essa pergunta, como o pecador é redimido por Cristo? Em cima disso, nós vamos então entender como que a Igreja Católica Romana diz que o pecador é justificado. E depois nós vamos ver como que os reformadores se opuseram a esse ensino a partir da revelação nas Escrituras. Então aqui é o cerne da distinção entre evangélicos e católicos. Então vamos aqui ao ensino católico sobre justificação. O ensino, quando eu falar católico aqui, entenda-se a Igreja Romana, ok? O ensino católico sobre justificação, basicamente é o seguinte: a fé não justifica. A fé não justifica. Presta bem atenção nisso, hein? O tema aqui hoje vai ser denso. Alimento sólido. Teológico. Robusto. Dentro da ideia de justificação do catolicismo romano, a fé não justifica. Mas a fé inicia o processo de justificação. Dentro da Igreja Católica, a fé é o início, o fundamento e a raiz da justificação. Parece até crente isso, hein? A fé é o início, eles usam as palavras em latim: initium, fundamentum, rex. Início, fundamento e raiz. Ou seja, se você quer ser declarado justo por Deus, você precisa ter fé. Veja que a gente já precisa entender aqui, olha como que está caminhando as coisas aqui, hein? Nós não podemos dizer que o catolicismo romano diz que salvação é por obras, que justificação é por obras. Isso, e que os reformados e os protestantes entendem que salvação é pela fé. Isso é uma mentira. Os católicos afirmam que salvação é pela fé. Deus justifica pela fé. Ok? Mas a fé, ela não justifica por completo. Pelo contrário, a fé coloca o pecador no estado inicial de justificação. Ok?
Nesse sentido, a justificação dentro do catolicismo romano é um processo que se inicia com a fé. A justificação começa aqui, olha, dentro do catolicismo, começou com a fé e ela vai se estender até aqui. Ok? Portanto, quando eu vejo isso aqui, eu entendo que justificação dentro do catolicismo é uma jornada. Guardem isso. É uma jornada. E ela só pode ser completada a partir de algo que você faz nessa jornada, que é chamado de sacramentos. Você começa pela fé, mas você ainda não está justificado. Portanto, dentro do catolicismo romano, uma pessoa pode ter fé verdadeira, mas ainda assim não ser justificada. Ela, para ser justificada, ela precisa passar por este caminho que vai conduzir ela à justificação. E o que conduz ela à justificação? Os sacramentos. Sabe por quê? Porque os sacramentos são meios de graça. Vamos falar disso aqui um pouquinho mais adiante. O R.C. Sproul, nesse livro aqui que eu mostrei, ele diz assim, ó, o pecador, olha só, ele fazendo uma descrição da justificação dentro do catolicismo romano. O pecador deve aceitar e cooperar, olha só. Ele deve aceitar e cooperar com o batismo, pelo qual ele recebe a graça justificadora. Mas ele só conserva essa graça enquanto não cometer um pecado mortal. Um outro assunto aqui, uma outra distinção clara que o catolicismo faz de pecado mortal e pecado venial. O que é o pecado mortal? É um tipo de pecado que tem a capacidade de destruir a graça. Então o Sproul continua. O pecador só conserva essa graça enquanto não comete pecado mortal. O pecado é assim chamado porque mata a graça da justificação. O pecador terá então de ser justificado uma segunda vez. E isso acontece por meio do sacramento da penitência. Então é como que o catolicismo estabelece a justificação. Felipe, pega para mim um papel toalha para eu apagar aqui, porque sumiu o apagador e eu estou sem aqui. Olha como que acontece então o processo de justificação dentro do catolicismo. O pecador precisa ter fé. Ok? A partir do momento que ele tem fé, e isso ocorre como e quando? Obrigado, meu irmão. Deixa eu ver se eu consigo. Ixi, acho que vai ficar pior, deixa. Nós temos aqui nessa linha do tempo 7 sacramentos. O primeiro sacramento é o sacramento do batismo. O que acontece segundo o catolicismo nos sacramentos? Eles usam uma expressão latina ex opere operato. Que significa basicamente o seguinte, que os sacramentos, eles operam realmente aquilo pelo qual eles foram determinados para fazer. Então, vou dar um exemplo. O sacramento do batismo, que é o primeiro sacramento, ele anula totalmente o pecado original. A partir do momento, vamos ver se vai aqui. A coisa vai ficar pior aqui, eu acho que é melhor deixar quieto, viu? O sujeito foi batizado, o bebezinho foi batizado, a culpa original do pecado foi eliminada. Ele agora nasceu de novo. Ele foi regenerado pelo Espírito Santo no batismo. Veja que batismo dentro do catolicismo regenera. E junto com esse batismo, o que acontece? Ele é infundido, ele é cheio, ele é mergulhado numa porção de graça.
Ou seja, o batismo coloca graça dentro do batizado. Então agora ele foi imergido dentro da graça. Só que, à medida que ele vai vivendo e vai cometendo os seus próprios pecados, essa graça vai perdendo-se. Ela vai diminuindo. E como que ele faz para voltar a encher o cálice da graça? Participa dos sacramentos. Então ele tem o batismo, onde ele recebe a regeneração, ele nasce de novo, só que ele ainda não está justificado. Recebeu graça. Só que agora, nessa jornada, ele precisa cooperar com essa graça. Ele precisa entender o seguinte: Deus me deu a graça. Então, já que ele me deu a graça, eu tenho que aceitar essa graça e eu tenho que cooperar com essa graça. Ou seja, eu tenho que fazer algo para que eu possa ser justificado. Então, eu fui batizado, e à medida que eu vou vivendo a minha vida, eu vou passando pelos sacramentos, e é esses sacramentos que garante que eu continue no estado de graça. Se eu não passo pelos sacramentos, eu não permaneço na graça. E se durante essa minha jornada eu cometer um pecado mortal, que, como eu disse, o pecado mortal, ele é chamado de mortal por quê? Porque ele destrói a graça que foi recebida no batismo. Então eu cometi um pecado mortal, que há uma lista ali ao longo da história, não há uma concordância absoluta com essa questão de quais são os pecados mortais. Por exemplo, há teólogos dentro do catolicismo que diz, por exemplo, que beber não é um pecado mortal, é venial. Ficar um pouquinho tonto também não é pecado mortal, é venial. Mas se embriagar é pecado mortal. E esse pecado mortal destrói a graça. Veja bem, lá no batismo você começou com copinho cheio de graça. Você veio ao mundo vazio de graça. O batismo te encheu de graça. E aí você chegou aqui, você cometeu um pecado mortal, copinho da graça se esvazia. E agora, você precisa fazer um outro sacramento para que esse copo de graça seja enchido novamente. Qual sacramento é esse? O sacramento da penitência. E aí a penitência, ela envolve 3 coisas: a contrição, a confissão e a satisfação. O que significa? O pecador foi lá e cometeu um pecado mortal, grave. Ele sente a dor, o pesar pelo pecado. Glória a Deus, isso aqui nós concordamos. Ele confessa o pecado. Glória a Deus, isso aqui também a gente concorda. Só que dentro da visão católica, contrição e confissão não é suficiente. O pecador precisa produzir obras de satisfação para que ele receba o mérito e Deus olhe para ele e fale assim: agora sim, com base naquilo que você fez para satisfazer, agora você tem mérito, agora eu te devolvo a graça novamente. Aqui nós não concordamos. E aí, quais são obras aqui de satisfação? As orações. Então o sujeito foi lá, confessou com o padre. Aí o padre falou assim: não, tá bom, meu filho, esse pecado é grave. Reza 13 Pai Nosso, 15 Ave Maria. Mas se o pecado for assim, bem grave mesmo, o padre pode falar assim: não, 5 Pai Nosso, 6 Ave Maria, e faz uma peregrinação até a Catedral de Aparecida, lá em São Paulo. E se ainda assim não for suficiente, o padre pode falar assim: ó, além disso tudo, você vai ter que dar uma esmola, você vai ter que pagar uma indulgência. Para quê? Porque ele só pode receber a graça novamente se ele tiver mérito. Ele não pode receber a graça de novo se ele não tiver mérito. Então, digamos que nesse sacramento aqui, ele cometeu um pecado mortal, ele recebeu, fez tudo isso aqui, recebeu a graça novamente.
Só que ele continuou vivendo. E ele não sabe, talvez ele não tenha uma noção, que ele cometeu um outro pecado mortal até aqui. E aí você tem um outro sacramento que é a extrema-unção, que é dado ali no leito de morte, que basicamente diz o seguinte: vai que essa pessoa que foi batizada e recebeu a graça, vai que tem ainda algum pecado que ela cometeu que não foi confessado e não foi penitenciado. Então vamos fazer aqui a extrema-unção, uma unção com óleo. E aí veja que essa unção com óleo tem poder de apagar pecado, assim como a confissão, a contrição, a confissão e a satisfação. O batismo tem poder de perdoar pecado. Percebe? Vai que passou alguma coisinha, a gente faz agora a extrema-unção. Por quê? Porque se essa pessoa morre, ela foi batizada, só que ela cometeu um pecado mortal e não passou pela contrição, a confissão, a satisfação, se ela morre, ela vai para o inferno. Por quê? Porque mesmo já tendo recebido graça, ela não foi justificada. Percebe? Esse é o processo. Então, justificação dentro do catolicismo, veja, é errado falar que o catolicismo ensina salvação, justificação por obras. É errado isso. O catolicismo ensina que justificação é pela fé, mais obras. O catolicismo ensina que justificação é pela graça, mais méritos. O catolicismo ensina que justificação é por Cristo, mais justiça própria. Estão entendendo a diferença? Agora está dando para entender por que o coração protestante diz respeito à doutrina da justificação? Porque Roma está ensinando que, sim, você tem que ter fé, mas tem que conseguir méritos através dos sacramentos. Senão você pode ter fé, mas morrer como uma pessoa não justificada e ir para o inferno. Sim, é por graça. No batismo você recebe graça, mas você tem que ter méritos para permanecer na graça. Sim, é por Cristo, mas você tem que construir as suas obras, construir os seus méritos para que você tenha a justiça própria. Aí vem os reformadores e agora sim a gente consegue entender a diferença. Porque os reformadores disseram, não é fé mais obras, é só la fide. É somente a fé, não é fé mais obras. Não é graça mais mérito, é só la gratia, somente a graça. Não é Cristo mais justiça própria, é só os Cristos. Percebe? Depois da reforma, houve um movimento católico. A reforma aconteceu em 1516. Houve um movimento católico que visou dar uma resposta aos reformadores. E isso aconteceu em 1545 a 1563 e ficou conhecido como Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi uma resposta da Igreja Católica aos protestantes. E lá na seção 4 do capítulo 14 do Concílio de Trento diz assim, olha só. Aqueles que pelo pecado perderam a graça da justificação, veja que eles estão assumindo o quê? Recebe a graça da justificação, mas eles podem perder ela. Que haviam recebido poderão novamente ser justificados, se excitados por Deus procurarem recuperar a graça perdida por meio do sacramento da penitência, em virtude do merecimento de Cristo. Este modo de justificação é a reparação do que caiu, sendo com muito acerto denominada pelos santos padres de segunda tábua depois do naufrágio da graça perdida. Ou seja,
sujeito no catolicismo romano, ele recebe a graça, pode perder a graça. Ok? Pois para os que depois do batismo caem em pecados, instituiu Cristo o sacramento da penitência com as palavras: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes o pecado, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão os retidos. Eles estão citando aqui João 20, de 22 a 23. E eles estão dizendo que o que Cristo está ensinando aqui é o sacramento da penitência. Só que eles perderam a ideia de que o foco em João 22, 23 não é estabelecer a igreja como um veículo dispensador dos sacramentos, para restituir graça perdida. Não tem essa ideia aqui no contexto. Pelo contrário, o objetivo desse texto aqui é que Jesus está revestindo a igreja de autoridade de proclamar a mensagem do Evangelho, de salvação do Evangelho, e que a partir dela há remissão e perdão de pecados. É a proclamação do Evangelho que anuncia e denuncia o pecado e a necessidade de arrependimento. Essa é a ideia. Então, meus irmãos, o ponto central que separa os evangélicos dos católicos é o próprio Evangelho. Porque o Evangelho nas Escrituras não é fé mais obras, não é graça mais mérito, não é Cristo mais justiça própria. O Evangelho, como nós vamos ver mais adiante, é somente pela fé, somente pela graça, somente Cristo. Deus declara o pecador justificado somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo. Vamos ver mais uma vez aqui, dentro do Concílio de Trento, como eu disse, foi uma resposta dos católicos aos evangélicos, aos protestantes, e nesse concílio eles declararam que os protestantes, os reformadores, são amaldiçoados, porque eles ensinam que a justificação é somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo. Vamos lá, cânone 9 do Concílio de Trento. Se alguém disser que o ímpio é justificado somente pela fé, entendendo que nada mais se exige como cooperação, olha aí, olha a cooperação. Se alguém ensina que o ímpio é justificado somente pela fé, entendendo que nada mais se exige como cooperação para conseguir a graça da justificação, veja, dentro do catolicismo romano, o pecador tem que cooperar para receber a graça. E que não é necessário por parte alguma que ele se prepare e disponha pela ação da sua vontade que seja este amaldiçoado. Veja, dentro do Concílio de Trento, nós que ensinamos justificação somente pela fé, somos malditos. Cânone 11. Se alguém disser que os homens são justificados ou só pela imputação, guarda essa palavra, imputação, ou só pela imputação da justiça de Cristo, ou só pela remissão dos pecados, excluídas a graça e a caridade que o Espírito Santo infunde, olha, imputação e infusão, em seus corações e neles inerem, ou também que a graça pela qual somos justificados é somente um favor de Deus, que esse seja maldito. Nós ensinamos que a graça é um favor de Deus, que o homem não merece graça, ele não tem mérito para receber. Então, de acordo com o Concílio de Trento, nós somos malditos. Cânone 12. Se alguém disser que a fé que justifica não é outra coisa, senão uma confiança na divina misericórdia, que perdoa os pecados por causa de Cristo, ou que é só por esta confiança que somos justificados, que seja amaldiçoado. Nós ensinamos que a fé que justifica é uma confiança absoluta e exclusiva na obra de Cristo. Para os católicos, se nós cremos assim, nós somos malditos. O resumo. O crente recebe dentro do catolicismo, o crente recebe graça para começar a ser justo. E depois desse recebimento, ele precisa trabalhar para ser justo por meio das suas próprias obras. Ou seja, ele não é justo diante de Deus enquanto não alcançar tal justiça por si mesmo. Irmãos, presta atenção, vou repetir isso aqui. Dentro do catolicismo romano, o pecador não é justificado definitivamente pela fé em Cristo.
ele começa pela fé. Mas se ele não participar e cooperar ao longo do processo, até que ele, através dos seus próprios méritos, prove para Deus que ele é um justo, Deus jamais vai aceitar ele como um justo. E aqui nós temos uma palavra-chave, uma palavra teológica chave aqui, que é a palavra infusão. Ou seja, Deus mergulhou, infundiu a graça no pecador. Mas ele ainda não é justo. Agora ele precisa provar para Deus que ele é justo. Nesse sentido, dentro do catolicismo romano, a santidade vem antes da justificação. Ou seja, Deus só vai declarar o pecador justo se ele já for santo. Se ele for perfeito, se ele for justo. Então, ele pode viver uma vida inteira participando de todos os sacramentos, ser batizado, frequentando a igreja, tendo uma vida inteira. E ainda assim, no final, ele pode ser condenado. Porque Deus pode ver e falar assim, ele não é justo, não deu conta. Como se Deus no final falasse assim, quase, hein? Oh, Lucas, quase. Se você tivesse aquele palavrãozinho que você falou aquele dia, bateu na trave. Teve jeito. Isso é o que eles entendem como infusão. A justificação, então, é pela fé acrescida pelas obras sacramentais. E aí você tem os 7 sacramentos ali, como nós falamos, né? Veja o que diz o Catecismo da Igreja Católica, seção 2, sobre os sacramentos. Os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo e são do número 7, a saber, batismo, crisma, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Na prática, o que os sacramentos ensinam? O batismo confere graça para a regeneração. Quando uma pessoa é batizada, ela nasce de novo do Espírito Santo. O pecado original é retirado, muda a disposição da alma e a pessoa é justificada diante de Deus, ou seja, ela está colocada agora no ponto inicial da justificação. Confirmação, crisma, esse sacramento provê um acréscimo de graça para a maturidade. Você recebe um balde de graça no batismo, mas na crisma você precisa receber, completar a graça. Você vai perdendo essa graça ao longo da sua vida. Matrimônio, aqui a graça é concedida no batismo, aqui a graça que é concedida no batismo, ela tem o quê? No matrimônio, o sacerdote católico, né, através do matrimônio e dos votos que o casal faz, Deus dá graça para que ele sustente o casamento. A extrema-unção, a ideia é complemento final de graça que visa fortalecer a pessoa no leito de morte, para que ela não morra com algum pecado mortal e vá para o inferno. Ordem, confere graça aos que são ordenados padres. E aqui é interessante, o sacramento da ordenança que ocorre aos que são ordenados a padre, bispos e diáconos, esse sacramento, ele confere poder sobrenatural ao padre. Quando o padre católico é consagrado ao ministério, a igreja sopra sobre ele o Espírito Santo. E ele então recebe poder sobrenatural. Inclusive o padre dentro do catolicismo é visto como alteros Christus, como um outro Cristo, o que está no lugar de Cristo. E ele recebe autoridade tal e poder tal que no momento em que ele faz a consagração da hóstia e do vinho, acontece realmente um milagre, literalmente o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Literalmente. O pão continua sendo pão, tem gosto de pão, tem cheiro de pão, aparência de pão, mas não é mais pão. Quando o padre faz a oração, acontece o milagre da transubstanciação. Os elementos se transformam literalmente no corpo de Cristo. É por isso que não pode mastigar a hóstia, porque ela é o corpo de Cristo. E aí é interessante, né? Se ela de fato, se é o corpo de Cristo realmente que está ali,
E de acordo com o catolicismo romano, toda missa, ela é literalmente a crucificação de Cristo. Em toda missa, Cristo está sendo crucificado novamente, em favor dos pecados. A Eucaristia, a ceia, os católicos chamam a Eucaristia de um milagre da missa. Isso porque quando o padre consagra os elementos, realmente o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. E é interessante que o recipiente onde eles guardam a hóstia e o cálice é chamado, a hóstia, né, é chamado de tabernáculo. E é por isso que toda vez, tanto o padre quanto os fiéis, quando eles estão ali diante da igreja, e eles veem aquele lugar onde é o tabernáculo, é um recipiente onde se guarda a hóstia, eles têm que se curvar diante. Por quê? Porque o que está ali não é simplesmente um pedaço de pão. O que está ali é próprio Cristo. Cristo está ali dentro. Ele está ali dentro, literalmente. Lá na seção 2, do capítulo 1, olha que coisa interessante, do Catecismo da Igreja Católica, eles respondem a seguinte pergunta: o que é a Eucaristia? O que é a ceia? Olha o que eles dizem. A Eucaristia é o próprio sacrifício do corpo e do sangue de Cristo. Todas as vezes que tem a missa, tem a Eucaristia, tem a ceia. E o catecismo está dizendo que a ceia, dentro do catolicismo, é literalmente o próprio sacrifício do corpo e do sangue de Cristo, que ele instituiu para perpetuar o sacrifício da cruz. Veja que eles estão estabelecendo aqui o sacrifício perpétuo de Cristo. Cristo não morreu de uma vez por todas. O Catecismo da Igreja Católica, seção 1129, respondendo a seguinte pergunta: por que motivo os sacramentos são necessários para a salvação? Veja que não é salvação somente pela fé, é salvação mais obras. Os sacramentos são necessários para a salvação. Ok? Por que os sacramentos são necessários? Eles dizem assim: embora nem todos os sacramentos sejam conferidos a cada um dos fiéis, eles são necessários para a salvação dos que creem em Cristo, porque conferem as graças sacramentais, o perdão dos pecados, a adoção de filhos, a conformação de Cristo, a Cristo Senhor e a pertença à igreja. O Espírito Santo cura e transforma aqueles que os recebem pelos sacramentos. Veja, o sacramento dentro do catolicismo romano é necessário para salvação. Se você não participa da ceia, se você não participa, não partilha da extrema unção, se você não partilha da crisma, você não está salvo. Você pode ter fé em Cristo e confiança absoluta que Cristo morreu por você, mas se você não faz e participa de todos esses ritos, você não está salvo. Esse é o ensino da Igreja Católica Romana. Agora, o que diz o Evangelho de Jesus Cristo? Como que é a justificação? Primeiro, todos os benefícios de Cristo são recebidos pelo pecador exclusivamente pela fé. E é isso que faz com que o Evangelho seja boas notícias. Porque, irmão, se eu e você, nós tivéssemos que ter fé em Deus, e depois disso, ser batizado, e depois do batismo, a gente tivesse que lutar por nós mesmos para construir a nossa própria justiça, eu não sei vocês, mas eu viveria atormentado. Porque a qualquer momento eu posso morrer. E se eu não tiver no estado alcançado a justiça plena que Deus exige? Como é que vai ser? Agora não, as boas notícias é que o Evangelho chega para mim e fala assim: o justo será justificado diante de Deus somente pela fé. O Evangelho é boa notícia de que o homem é declarado justo diante de Deus somente e exclusivamente por meio da fé, sem qualquer obra meritória. Dentro do catolicismo, a ideia é infusão. Dentro do Evangelho, dentro da visão reformada de justificação, é imputação. Imputação é o ato de Deus depositar na conta do pecador os méritos de Cristo.
Sim, dentro da justificação protestante, salvação é por mérito. Mas não do próprio pecador. Salvação é pelos méritos de Cristo. É imputado, é colocado dentro. É creditado na conta. É creditado na conta. A conta do pecador estava vazia de justiça. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o pecado do pecador recaiu sobre Cristo, foi imputado em Cristo, foi depositado na conta de Cristo, e houve uma transferência da justiça de Cristo para a conta do pecador, de tal maneira que agora, quando Deus olha para o pecador que depositou fé em Cristo, ele não vê mais o débito da justiça, ele vê a riqueza e a plenitude da justiça de Cristo. Isso é boa nova, irmãos. Isso aqui é o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem como conciliar catolicismo com o Evangelho. Não tem como. São coisas totalmente diferentes. Existe um grande movimento aí de protestantes evangélicos retornando para o catolicismo, e ainda tem aí, quando acontece isso, o pessoal fala assim: fulano, ex-pastor evangélico, retornou para casa. Não entendeu o Evangelho. Não leu a Escritura. Eu sei que dentro do catolicismo romano, um católico vai falar: peraí, pastor. Um católico que começa a querer buscar a evidência da doutrina católica, da Escritura, já virou protestante. Opa, eu sei que dentro do catolicismo romano, a Escritura não é a única fonte de autoridade. Eu sei que não é. Mas se a Escritura é a palavra de Deus, como eles creem também, todas as outras fontes de autoridade, a tradição e o magistério, precisam concordar com a Escritura. Porque a partir do momento que a tradição e o magistério contradiz o ensino dos apóstolos, que são o fundamento da igreja, a tradição e o magistério rompeu com a Escritura. Porque Deus, então, contradiz a Ele mesmo. Isso jamais pode acontecer. Vamos ver aqui, então, na Escritura, se justificação é assim mesmo. Vamos ver. O próprio Jesus dizendo, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ponto final. Ponto final. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eles receberam o poder é porque eles não tinham. E é interessante que ele diz, mais adiante, os quais não nasceram, nem da carne, nem de descendência humana, nem da vontade própria, mas nasceram de Deus. Quem e como é feito filho de Deus? Quem? O pecador. Como? Crendo em Jesus Cristo, ponto final. Palavras de Jesus. Efésios 2, de 8 a 10, palavras do apóstolo Paulo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Fé e graça é dom de Deus, não vem de nós, não vem do homem. Verso 9, ele reforça isso, não de obras, para que ninguém se glorie. Dentro do catolicismo romano, o pecador adquire tantos méritos através dos sacramentos, que no final ele pode bater no peito e falar assim: Deus, eu mereço ser salvo. Eu mereço. Olha a minha vida. Não de obras, para que ninguém se glorie, mas as obras têm o seu papel. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. A verdadeira fé, a verdadeira graça, é um dom de Deus, recebido gratuitamente pelo pecador, mas uma vez recebido gratuitamente, produz frutos de arrependimento. Romanos 1, 16 a 17. Pois não me envergonho do Evangelho. Por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é Jesus Cristo, a boa notícia de que os meus pecados foram imputados na cruz sobre ele.
A justiça dele foi imputada em mim no momento em que eu coloquei fé nele. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Não de obras em obras. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Acabou. Está claro. Romanos 3, 19 a 28. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Olha o que ele diz agora, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Sabe o que as obras mostram para mim? A tentativa de se justificar através das obras, dos sacramentos, só mostra que eu posso tentar por toda a minha vida, e no final eu não vou conseguir. Isso vai só cada vez mais mostrando que eu tenho algum problema, que eu não dou conta. Verso 21, olha o evangelho agora, verso 21, Romanos 3, 21. Mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça. Veja, a justiça de Deus, a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Deus é o justo e o justificador. Dentro do catolicismo, Deus é justo e o homem é o seu próprio justificador. E aí Paulo termina dizendo, onde pôs a vossa jactância? Onde está seu orgulho? Você tem se é pelas obras? Se é pela fé, aonde está o orgulho? Onde, pois, a jactância foi de toda excluída, por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 4, de 1 a 5. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Quando que Abraão foi decretado justo por Deus? Depois que ele cumpriu a lei? Depois que ele foi circuncidado? Abraão foi declarado justo, nem tinha lei. Nem tinha mandamentos ainda. Aí Paulo chega aqui e lasca uma dessa. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado. Logizomai, considerado, computado, contado, depositado, considerado. Abraão creu em Deus e imediatamente Deus considerou a conta dele cheia de justiça. E ele foi declarado justo. Por quê? Porque creu em Deus. E aí Paulo esclarece isso no verso 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dádiva. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Está claro isso ou não? Se você recebe o seu salário no final do mês, é mérito. Seu patrão deposita porque você trabalhou, você assinou um contrato com ele. Eu trabalho, você me paga. A justificação não. Não é mérito. Deus deposita os méritos de Cristo na minha conta somente pela fé. Somente por graça. Esse é o processo. Romanos 11, 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Espera aí. Se é graça mais mérito, o mérito anula a graça. Não faz sentido. Gálatas 2,16, sabendo contudo que o homem não é justificado por Deus, por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo.
Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 3, de 1 a 5. Ó Gálatas insensatos. Apóstolo Paulo. Quem vos fascinou? A palavra fascinar, que é enfeitiçar. Quem vos enfeitiçou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Espírito é dado a partir do momento em que a fé é recebida, para que ele permaneça na fé, sem necessidade dos sacramentos. E aí Paulo está dizendo, como assim, vocês são loucos? Como é que vocês começaram pelo Espírito e agora você está tentando se aperfeiçoar pela carne? Como que você começa pela fé e agora você quer se aperfeiçoar pelas obras? Como? Você está contradizendo. Gálatas 3:10. Todos quanto, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-la. Você quer viver e ser considerado justo através dos méritos? Através da construção de justiça própria? Tudo bem, pode tentar. Mas entenda o seguinte, você tem que ser perfeito. Se você violar um mandamento sequer, você estará condenado. Maldito é aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Por fim, Tito 3, de 3 a 7. Pois nós também outrora, presta atenção o que Tito está dizendo, nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, olha o 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Por graça. É por graça. Então veja que a Escritura mostra que o pecador é justificado pela fé. Ele é declarado justo. É um ato declaratório de Deus como juiz. No momento em que ele crê em Cristo Jesus, ele é declarado justo. Definitivamente, Deus bateu o martelo, ele é justo. Não porque ele é perfeito, e porque ele é justo em si mesmo, mas porque Cristo deu a ele essa justificação. Para a gente caminhar, olha o resumo na Confissão Batista de 1689, capítulo 11. Nós estamos lendo aí, né? Aqueles a quem Deus chama eficazmente, ele também livremente justifica. Não por meio da infusão, olha a infusão, a palavra católica. Não por meio da infusão de justiça neles, mas por perdoar os seus pecados e por considerar e aceitar as suas pessoas como justas, não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas por causa de Cristo somente, não por lhes imputar como sua justiça a sua própria fé, o ato de crer ou qualquer outra obediência evangélica, mas pela imputação da obediência ativa de Cristo a toda a lei e da obediência passiva em sua morte por sua completa e única justiça pela fé. Fé esta que eles não têm em si mesmos, pois ela é um dom de Deus. Pergunta: é necessário que Cristo então seja crucificado várias vezes? Como eles pensam que acontece na missa? Será que Cristo realmente tem que ser crucificado outras vezes? Eu quero caminhar aqui, eu sei que nós estouramos um pouquinho o tempo, mas deixa eu caminhar nesse último tópico aqui rapidamente. Veja que o catecismo da Igreja Católica diz que a ceia nada mais é do que o próprio sacrifício de Cristo. De tal maneira que toda vez que eles celebram a ceia, Cristo está sendo sacrificado novamente. Mas olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 7, 28. 7, 26 a 28. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, Cristo,
santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do próprio povo, porque fez isto uma vez por todas. Palavra grega epihapax, de uma vez por todas, definitivamente. Cristo fez um sacrifício de uma vez por todas. Ok? Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homem sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Acabou. Outra vez, Hebreus 9, de 11 a 12. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Acabou. Tendo obtido eterna redenção. Hebreus 10, verso 10. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo justificados. Eu concluo com a citação de Gálatas 1, 6 a 9. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. O catolicismo romano, irmãos, é outro evangelho. É outro evangelho. Só que olha o que Paulo diz. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Não existe outro evangelho. Só existe um evangelho, que é o evangelho da graça de Jesus Cristo. E aí Paulo vai agora e termina dizendo: senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além. Até parece que ele está falando aqui, né, disso, né? É um evangelho que vá além. Vá além do que vos temos pregado, que seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja amaldiçoado. O Concílio de Trento declarou que nós, protestantes, porque defendemos a justificação somente pela fé, como um ato jurídico de Deus declarar o pecador justo, somente pela fé em Jesus Cristo, nós somos malditos. Nós não falamos que eles são malditos. Vamos deixar quem tem autoridade para fazer isso, que é um apóstolo de Jesus Cristo. Se alguém ensina um evangelho que vá além do que nós temos pregado, que esse sim seja maldito. Eu repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, que esse seja amaldiçoado. Evidentemente, irmãos, nosso objetivo aqui não é agora sair fazendo a caça às bruxas. Nós já falamos isso aqui várias vezes. Você não pode sentar por aí com um católico e falar com ele: seu herege, seu pecador, você vai para o inferno, seu filho do capeta, seu amaldiçoado. Não. Nós jamais podemos fazer isso. Porque isso os católicos já fizeram com a gente. No Concílio de Trento, está lá, está escrito. O que nós podemos fazer é estender o braço da misericórdia. Esse é o nosso papel. Por quê? A mesma graça que recebemos deve ser estendida para aqueles que ainda não a receberam. Que a graça, como um dom de Deus, uma mão estendida, convidando para vir, sem mérito algum.
porque Cristo já morreu por nós. Sejamos firmes nas nossas convicções de fé. Afinal de contas, há um abismo gigantesco entre a fé evangélica e o catolicismo romano. Não é a mesma coisa. É impossível de conciliar. Que Deus nos dê graça para a gente permanecer firmes nas nossas convicções, porque a reforma não acabou. Roma ainda não voltou atrás nas suas convicções. E nós, como Lutero, a não ser que sejamos convencidos pela Escritura, nós não nos retrataremos. Que Deus nos ajude. Amém. Semana que vem, para encerrar, e eu quero sim encerrar na semana que vem, eu quero trazer aqui, eu trouxe a base. Aqui você já tem a base, você já sabe que o resto que vem construído em cima. Mas eu vou fazer questão de trazer na semana que vem algumas outras doutrinas, como purgatório, a ideia dos santos, Mariologia, o papado, essas coisas que eu acredito que são secundárias. Nós falamos aqui realmente o que divide os homens dos meninos. Beleza? Então é isso, irmãos. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu sei que nós estouramos o tempo, mas eu tinha que encerrar esse tópico de hoje, porque é muito denso o conteúdo. Se alguém quiser comentar, eu abro aqui para um comentário para a gente encerrar. Ninguém? Então vamos orar. Coloque-se de pé, vamos orar. Pai amado, nós queremos te agradecer e engrandecer somente o Senhor, porque pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom derramado por parte do Senhor sobre nós, gratuitamente. Senhor, nos ajude a permanecermos confiantes de que só somos declarados justos diante de Ti, pela fé e pelos méritos de Cristo, e que em nós não há bem algum, como o próprio Paulo disse: quem nos livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por Cristo e por Cristo. Em nome de Jesus. Amém.